Meus irmãos, o que eu vou apresentar para vocês em formato de pregação, de mensagem hoje, é uma reflexão já apresentada há alguns meses atrás, em um discipulado durante a semana e na escola dominical, quando nós estávamos na série A Cruz do Rei. Naquela semana específica, nós tocamos em assuntos relevantes para as nossas vidas, que diz respeito à Santa Ceia. Mas nós tivemos uma frequência muito baixa de irmãos, tanto na quarta-feira quanto no domingo. E naquela ocasião eu cheguei a comentar com um ou dois presbíteros que estavam presentes, dizendo que devido à frequência baixa e à importância dessa reflexão, eu iria trazer essa reflexão depois que a série terminasse, em algum momento, em algum dia que nós tivéssemos a celebração da Santa Ceia. Esse dia é hoje. Então, para você que estava naquela semana, talvez você vai relembrar algumas falas, algumas abordagens, mas faz todo sentido porque hoje você vai fazer a conexão diretamente com essa mesa que está diante de nós. Ainda antes de lermos o texto bíblico, eu preciso dar uma orientação sobre o que está acontecendo no texto. Nós vamos ler daqui a pouco, pode já colocar na tela, daqui a pouco a gente lê. Esse texto de Marcos 14, que é o texto em que Jesus começa a se preparar, e nós vamos ver como que ocorre a sua última ceia, quando ele dá essa ordenança de nós continuarmos celebrando essa ceia até que ele volte. Para nós entendermos essas palavras, que nós vamos ler daqui a pouco, nós precisamos lembrar a origem da Páscoa. E para lembrar a origem da Páscoa, nós precisamos lembrar do livro do Êxodo, ali no início de Êxodo, onde é descrito uma condenação, uma justiça de Deus vindo sobre um povo, o povo egípcio. E Deus envia para aquele povo, avisando eles, para eles se arrependerem, para eles libertarem o povo, e eles insistindo, e o faraó com o coração endurecido, Deus envia o que nós conhecemos como 10 pragas. A 10ª praga, a praga final, era a morte de todo primogênito, quer fosse um ser humano, uma criança, quer fosse um animal. Ninguém estava livre da 10ª praga. Absolutamente ninguém sobre a face da terra. Nem mesmo os judeus estavam livres dessa praga. A morte viria, o anjo da morte viria, e o anjo da morte, a própria morte, o próprio Senhor, que tem o poder sobre a vida e a morte, ele não daria passagem a ninguém. Passagem é a tradução para o português do hebraico Páscoa. Por isso é a Páscoa. Páscoa significa literalmente passar por cima. Passagem, ok? E aí vocês sabem o que acontece. Deus dá uma dica para o povo judeu. Ele fala o seguinte: olha, se vocês, uma noite antes de eu passar, o anjo da morte passar, vocês matarem um cordeiro, e aí tinha todo um ritual de ervas, de pão sem fermento e mais o cordeiro, pegasse o sangue desse cordeiro, passasse nos umbrais, nos portais, né? Então imagina, a gente matou o cordeiro, tem um monte de sangue, a gente pega um pano, passa nesse sangue, o pano encharcado, a gente fizesse isso daqui, ó. E aí o anjo da morte viria sobre aquela casa, olharia aquele sangue do cordeiro e ele não entraria. A morte daria passagem à vida para aquela família que estava ali dentro. Daí, diz lá o texto de Êxodo, essa é a Páscoa do Senhor. Eu quero que você perceba que essa passagem, essa Páscoa, esse livramento, significa exatamente Deus dando a oportunidade para um povo de oferecer um substituto
Entenda o seguinte: naquela noite, no Egito, todas as casas teriam ou uma criança morta ou um cordeiro morto. Não tinha escapatória. A única possibilidade de não ter uma criança morta era ter um cordeiro morto. Isso é fundamental para nós entendermos o que está acontecendo no texto que está aí na tela, que nós vamos ler agora em Marcos 14. Jesus, ele manda preparar a Páscoa. Depois que esse evento aconteceu, o anjo da morte veio, livrou o povo de Israel, aí ele sai, tem a perseguição dos egípcios, o mar se abre, o mar se fecha e toda aquela história, que a maioria de vocês conhece muito bem. Depois disso foi instituído que todos os anos, para o resto da vida, os judeus eles iriam celebrar aquela data, e aí então se deu o nome de Páscoa. Então eles iriam se reunir, eles iriam comer as mesmas coisas daquele ritual daquela noite. Ervas, pão sem fermento, o vinho, iam assar o cordeiro, iriam comer o cordeiro, iriam explicar para as crianças todas e para quem quisesse ouvir o que significava aquilo. E a resposta é: nós estamos celebrando, nós estamos festejando o dia em que o Senhor passou com o anjo da morte sobre o Egito e nos livrou da escravidão. Por isso, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal, aí começa a fazer sentido essas expressões, pães sem fermento, cordeiro pascal, era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Que refeição? Essa desse ritual lá desde o tempo do Egito. Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele então o levará a uma sala grande no andar superior e já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Os pães, as ervas amargas, as taças de vinho, que eu vou explicar daqui a pouco, e todo segundo a tradição, segundo essa instituição, essa ordenança de Deus. Uma coisa marcante, meus amados irmãos, para preparar essa refeição, é que ela era preparada de uma maneira específica. Ela tinha uma forma muito distinta, não era um jantar. A gente fala ceia, 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 né? No mundo atual é mais jantar, a palavra mais comum. Tinha um formato muito distinto. E essa ceia, muitas pessoas não sabem disso, mas pela tradição dos judeus e algumas dicas que nós encontramos no Antigo Testamento, a gente sabe disso. Ela tinha 4 momentos bem separados. E esses 4 momentos eram representados por 4 cálices de vinho. Sim, na Páscoa havia também cálices de vinho. E esses cálices representavam 4 promessas feitas por Deus ao seu povo. Essas promessas estão em Êxodo 6, de 6 a 7. Eu não vou colocar aqui agora por motivo de tempo. Depois você consulta, mas a primeira era a promessa de Deus de tirar o povo do Egito. Uma taça representava isso. A outra taça, a promessa de libertar este povo da escravidão. Tirar da terra do Egito, uma terra estrangeira. Segundo, libertar da escravidão, eles eram escravos. Terceira taça representava a remissão pelo poder de Deus. Deus iria nos redimir, Ele nos redimiu no caso da celebração da festa ali. Então essa outra terceira taça representa isso. E a quarta taça de vinho
representava o firmamento, o firmar um novo relacionamento entre Deus e o seu povo. Isso fazia parte dos rituais. E quando aquela pessoa que presidia a festa, aquela pessoa que estava à frente, pegava essas taças, pegava o pão, pegava as ervas, cortava o cordeiro, isso tudo simbolizava a libertação da escravidão. E ele recitava o texto que está lá em Deuteronômio 26, que diz assim: este é o pão da nossa aflição, o pão que nossos pais comeram no deserto. Quando nós pegamos esse pão, não tem nenhum grandão aqui hoje, a gente costuma dizer que Jesus disse: isso é o meu corpo. Vou deixar esse separado porque eu pus a mão, tá? Para os judeus, não. Os judeus pegavam o pão, as ervas, os cálices de vinho e falavam o seguinte: esse é o pão da nossa aflição. Esse pão lembra tudo que nós passamos lá no Egito, na primeira Páscoa, quando a Páscoa foi instituída. Muito bem, quando nós estamos nesse texto, e principalmente a sequência desse texto, nós temos Jesus presidindo a celebração da Páscoa. Ele estava à frente, ele era o líder. Daqui a pouco o pastor Sandro vai fazer isso. O pastor Sandro ele irá nos presidir a celebração da Santa Ceia. Jesus estava presidindo a celebração da Páscoa. E aí o texto diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho. Percebam, um ritual comum para os judeus, para a celebração da Páscoa. E agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Até o final da nossa reflexão, nós vamos... esse é o slide, esse é o texto bíblico, é isso que nós vamos refletir. Eu quero que você perceba o que está acontecendo aqui. Eu quero que você perceba o espanto dos discípulos que estavam à mesa com Jesus, quando Jesus, presidindo a festa da Páscoa, ele sai do roteiro. Um roteiro que vinha sendo repetido por gerações, por anos, por décadas, por séculos, por milênios. Jesus, ele toma o pão, que era um elemento comum para eles. Jesus pega uma taça de vinho, que era um elemento comum da celebração da Páscoa. Mas ao invés de dizer, este pão representa a nossa aflição, o pão que os nossos pais comeram no deserto, Jesus não diz isso. Jesus fala, este pão representa não a nossa aflição, mas o meu corpo. Esse vinho representa o meu sangue. Como que se dissesse para aqueles homens e para nós hoje, esse pão é o pão da minha aflição, não da aflição do Egito. Esse pão é o pão do meu sofrimento, porque eu vou liderar vocês num êxodo que será definitivo. Eu não vou nós não estamos celebrando algo que aconteceu no Egito com o povo judeu, a libertação de uma escravidão terrena. Nós estamos celebrando nessa mesa a libertação eterna da escravidão. Por isso, esse pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue.
E Jesus faz, o que tem nesse texto aqui que nós estamos olhando, é um juramento de Jesus. Por quê? Havia uma expressão popular, como existem expressões populares hoje, no tempo de Jesus, que toda vez que alguém dizia algo do tipo, eu não vou beber, eu não vou comer, até o dia em que... E aí a pessoa completa com alguma coisa. Isso era uma expressão daquela época. Em Atos 23, por exemplo, nós vemos ali o contexto de Paulo, pessoas estão zangadas com Paulo, e as pessoas fazem um juramento. O juramento das pessoas são assim, eu não vou comer nem beber até o dia que matarem este homem, Paulo. Tem lá, depois você olha, em Atos. Sabe, o que seria mais próximo de uma expressão popular nos dias atuais é a expressão, eu vou fazer isso na minha vida, nem que seja a última coisa que eu faça. A gente não costuma dizer isso, não é comum? É mais ou menos isso que Jesus está nos dizendo aqui. Agora, essa expressão popular dos dias de hoje, ela não é levada muito a sério. A expressão que Jesus usa, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus, para o judeu era muito mais sério do que para a nossa cultura. Era como um compromisso, um documento selado com sangue. Era um pacto solene, era uma obrigação quem soltasse uma frase como essa. E aí eles tinham hábitos judeus que traz até um pouco de... é repulsivo para nós hoje. Mas quando eles estavam diante de uma situação assim, normalmente eles pegavam um animal, eles matavam esse animal, eles cortavam o animal no meio, e cada uma das partes andava com o animal, aquele sangue escorrendo, um andando para cá, outro andando para lá, ou dando círculo, seja como for. E enquanto eles faziam isso, eles recitavam essa frase. Eu não comerei nem beberei até o dia, e aí se completa com o que você quiser. Em alguns casos, eles não apenas andavam com as partes dos animais, mas eles levantavam o animal e jogavam o sangue sobre as suas cabeças, enquanto eles faziam esse pacto. É repulsivo para a nossa cultura, mas é uma forma de você estabelecer como que um contrato. Se eu não cumprir a minha promessa, que eu seja cortado no meio e que meu sangue seja derramado. Era isso que significava. Por que eu estou falando isso? Porque entender isso, meus amados irmãos, é fundamental para nós entendermos o que Jesus quer nos dizer quando Ele fala, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Jesus está falando de uma nova aliança. E a base dessa nova aliança é o sangue de Jesus. E isso fazia todo sentido, porque quando eu queria fazer uma aliança com alguém, quando eu queria fazer um pacto com alguém, envolvia derramamento de sangue, sangue de um animal. Por isso ele fala, olha, é uma nova aliança. Está aí no texto, nós lemos, olha lá, final do verso 24. Este é o meu sangue, que confirma a aliança. Eu tenho um compromisso com vocês. Eu tenho um sacrifício substitutivo. Essa nova aliança vai nos permitir um relacionamento entre Deus e nós. E a base dessa aliança não é um sangue de um animal, é o meu próprio sangue. Isto é o meu sangue. E olha, esse compromisso é tão grande que eu vou dizer para vocês, eu não vou beber do fruto dessa videira até o dia em que eu volte. Em outro evangelho está assim, aqui está, até eu beber novo no reino de Deus. Sabe o que Jesus está fazendo por mim e por você? Ele está dizendo com essas palavras, e nesse momento, diante da ceia,
com aqueles discípulos, diante da ceia aqui conosco, nesse momento ele está dizendo: eu estou prometendo para você, Marcelo, eu estou prometendo para você, Meg, não tem nada que vai mudar a minha promessa, eu estou comprometido, eu vou voltar, eu vou te levar. Por isso essa Santa Ceia que nós celebramos, ela é apocalíptica. Por isso essa mesa representa a alegria, o pacto de sangue que Jesus fez por nós. Essa mesa não aponta para o passado somente, mas aponta principalmente para o futuro. Pelas bênçãos, pela graça que nós não merecemos, ao Ele dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é o meu sacrifício. Eu vou trazer vocês que são meus discípulos, e vocês vão morar comigo ao lado do Pai. Eu não vou livrar vocês só de alguns problemas econômicos, de alguns problemas de saúde. Eu vou livrar vocês de todos os seus problemas, e vocês vão viver felizes para todo sempre. Esse é o momento que numa igreja pentecostal eu ouviria um aleluia. Mas é isso mesmo. Aleluia. Glórias ao Senhor por isso. Jesus está dizendo que todos os livramentos anteriores, todos os cordeiros pascais mortos até aquele dia, até aquela quinta-feira da última ceia, tudo isso fica para trás. Agora Ele se entrega por nós, agora não é mais necessário. Esses cordeiros apontavam para Ele. É por isso que João Batista, em João 1,19, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Isaías 53 nos diz que, como um cordeiro, Ele é levado ao matadouro. É por isso que no texto que está aí na tela diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele é derramado em favor ou como sacrifício por muitos. Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou aquele sobre quem Isaías falou, eu sou aquele que João Batista falou, eu sou aquele que todos os cordeiros pascais apontaram. Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Tudo isso por amor. E todo amor envolve sacrifício. Não tem como você demonstrar amor sem se sacrificar de alguma forma. Antes do Benjamin nascer, eu ligava a televisão e colocava no canal que eu quisesse. Agora ou é Discovery Kids, ou é Disney Junior. Mas está passando o jogo do Corinthians. Papai, mas eu quero ver desenho. E eu ponho no desenho. Um sacrifício bobo, mas um sacrifício. Eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade dele, porque eu amo. Quando eu dei esse discipulado, em formato de discipulado, eu contei uma história muito bonita que eu quero repetir aqui para todos ouvirem. Há alguns anos atrás, a National Geographic, ela contou a história de um incêndio que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Parque Nacional de Yellowstone. E nesse parque houve um grande incêndio, queimou o parque todo e muitos animais morreram, muitas árvores foram totalmente carbonizadas. E aí os guardas florestais estavam andando nos escombros, nos restos da floresta, depois que o fogo tinha apagado. E aí eles viram assim uma árvore, que na verdade tinha ficado só um carvão, mas eles perceberam que nessa árvore, na sua casca ali dura, estava petrificado um pássaro. E eles acharam estranho, né, assim, com as asas abertas assim, queimado ali junto com a árvore, no tronco da árvore. E eles acharam estranho, eles se aproximaram e passou pela cabeça deles: mas o que aconteceu com esse pássaro? Porque ele era um pássaro, né?
Pássaros não costumam morrer em incêndio de florestas. Por que esse pássaro abriu essas asas, abraçou essa árvore? Por que que ele não voou? E aí um guarda florestal, com a sua curiosidade, pegou um graveto, começou a cutucar aquele pássaro. E quando ele consegue assim tirar aquele pássaro carbonizado ali da árvore, lá dentro da árvore tinham 3 filhotes vivos. Aquela mãe tinha a opção de voar e salvar a sua vida. Mas ela optou em ser queimada e proteger a vida dos seus filhotes. É exatamente isso que Jesus fez por nós. É exatamente isso que nós fazemos quando nós amamos. Deus ajuntou os seus filhos debaixo de suas asas e ele foi consumido. Ele foi sacrificado. Por isso, meus amados irmãos, servir, seja na igreja, seja onde for, envolve sacrifício. Liderar, servir, pastorear, ser líder de ministério, ser presbítero, diácono, qualquer função que você assuma para a glória de Deus, envolve sacrifício. Não tem como não envolver sacrifício. E só vai para esse sacrifício quando você ama as pessoas pelas quais você está servindo. O texto também tem uma palavra que chama muita atenção. No verso de número 22, Jesus diz assim, no finalzinho lá: tomem, porque este é o meu corpo. Mas eu quero chamar a sua atenção a essa expressão, tomem. Tem algo muito importante para as nossas vidas. Em outras versões bíblicas é tomai, né? Tomai. Nós temos que tomar ou comer o que ele fez por nós. Esse pacto da aliança envolve um receber da nossa parte, mas um receber ativo. Eu entendo o que ele fez. Ele me oferece. E eu tomo. Tomai. O que eu quero chamar a sua atenção é isso. A iniciativa é de Jesus. Ninguém tira proveito de um alimento se não comer, se não digerir. Imagina, você está desnutrido, aí tem um pé de banana do seu lado, aí você fica olhando a banana. Sabe, se comer a banana você sobrevive, mas você fica olhando a banana. E aí vão passando os dias, as semanas, e está olhando para a banana. Mas você não pega a banana, você não come a banana. A banana tem as nutrições suficientes para você pelo menos sobreviver. Mas você não come, ela começa a apodrecer, e ela morre, você vai morrer junto. Às vezes nós não entendemos essa nutrição, esse alimento espiritual que Jesus nos oferece. Quem dá esse alimento é Ele. Ninguém pode se apropriar dos benefícios de Cristo se Ele não vier até nós e nos oferecer. Ele está nessa mesa. Ele te chama. A palavra chamar aqui é importante, o verbo. Ele te chama, Ele te convida para estar à mesa. E sabe por quê? Porque naquela cultura, hoje também é assim, mas naquela cultura de forma ainda mais especial e mais intensa. Você só convidava pessoas para ir até a sua casa e oferecia uma refeição para essas pessoas se você tivesse extrema intimidade, relacionamento com essa pessoa. Então, o que Jesus está querendo nos dizer com tomem, é o seguinte: olha, eu estou a partir de agora estabelecendo uma nova aliança, um novo relacionamento.
Vamos voltar lá para o Êxodo e a primeira Páscoa. A Páscoa dos judeus, a regra era clara. Cada família mate um cordeiro e coma. Era restrita aos familiares, que já tinham um relacionamento. Agora não. Agora Jesus está dizendo, tomem, comam. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu estou criando uma nova família. Vocês se chamarão irmãos, irmãs. Vocês são uma família estendida. Como já disse um autor, eu vou ler um trechinho aqui, preste atenção. O que une os cristãos não é a educação em comum, não é a raça em comum, não são os níveis de renda em comum, não são as políticas em comum, não são as nacionalidades em comum, não é isso que une os cristãos. Não são também os sotaques em comum, ou os empregos em comum, ou qualquer coisa que você imaginar em comum. Não! Os cristãos são unidos, porque foram salvos por Jesus Cristo. E aí esse autor diz algo até engraçado, mas real. Cristãos são um bando de inimigos naturais, mas que amam uns aos outros, por amor de Jesus. Quando você toma a ceia, como vamos fazer agora, você toma ao lado de um irmão, ao lado de uma irmã. É uma união tão intensa que é como se nós tivéssemos crescido juntos mesmo. É isso que simboliza a ceia do Senhor. E essa última expressão, para eu terminar. Até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Não tenho tempo para explorar grandemente isso daqui, mas a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que tudo neste mundo, não só os seres humanos, mas os animais, as árvores, as rochas, tudo nesse mundo está em estado de dormência. Nada é neste mundo como foi criado para valer. Tudo foi afetado pelo pecado. Tudo que a gente vê de belo, de magnífico, é só uma sombra do que um dia já foi. E só uma sombra do que um dia será. Quando o Cordeiro de Deus presidir, aí não é mais o pastor Marcelo, o pastor Santo, quando o Cordeiro de Deus presidir a ceia, porque ele diz que vai ter. Ah, meus amados irmãos, nós vamos estar diante de Deus. Os montes, as árvores terão outra vida, como diz Tim Keller, serão capazes de dançar, de bater palmas, de tão vivas que elas estarão. E nós, imagine nós, o que nós seremos capazes de fazer? A ceia do Senhor nos dá uma antecipação, numa dose bem pequenininha, mas é uma antecipação muito real do que vai acontecer no nosso futuro. Uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida sem pecado, uma vida ao lado do Rei, ao lado do Pai, ao lado de Jesus, ao lado de queridos irmãos, eternamente. Amém?